especial para a mentoria de advocacia criminal. Hoje nós vamos tratar especialmente de duas teses de defesa importantes. A primeira trata dos pedidos, não é, os requerimentos que podem ser feitos de benefícios a favor do réu, e a segunda nós vamos tratar de abuso de autoridade. Então, o nosso tema de hoje: requerimentos e abuso de autoridade. Vamos começar tratando dos requerimentos. Numa defesa criminal, é muito importante nós sabermos, né, e eu já tenho falado disso constantemente, que não é tudo 8 ou 80, não é só assim, culpado inocente, né, pena alta, pena baixa, não é só isso. Nós temos, quando tratamos de uma defesa criminal, uma série de fatores a serem analisados, e dentre eles as possibilidades de requerer benefícios, porque a lei ela traz para nós diversos benefícios, e cabe ao advogado exatamente fazer essa leitura e encontrar esses benefícios para encaixá-los no momento adequado. E cada vez mais vem surgindo novos benefícios, né? Como foi o caso, como é o caso hoje em dia, do acordo de não persecução criminal, penal, que foi criado no pacote anticrime e que, diferente de outros aspectos do pacote anticrime, que ainda não tem uma aplicabilidade, né? O acordo de não persecução penal já tem plena aplicabilidade. Então, também é muito importante. E aí eu começo, por exemplo, esse nosso papo aqui, para contar uma breve historinha de uma cliente. O que acontece? Minha cliente, ela, ela trabalhava numa empresa e ela, em algum momento, isso ela confessou para mim, né? Bastante triste, arrependida, né? Mas ela, dentro da empresa, ela desviou lá uma grana, né? Desviou, estava precisando, aquela história, né? Não vamos fazer nenhum juízo de valor, mas foi isso que aconteceu. E ela se viu processada pelo crime de apropriação indébita. Então, ela estava respondendo por apropriação indébita. Isso antes do pacote anticrime, né? E aí, o que aconteceu? Nós começamos a defendê-la e ela tinha, assim, convicção absoluta que ela seria condenada, até porque ela tinha confessado, né? Tinha até feito ela tinha feito até uma confissão de dívida lá, enfim, né? Era muito difícil escapar de uma condenação. Mas é claro que nós tínhamos lá algumas teses de defesa que possibilitaria defendê-la ainda, porque, como a gente já viu, o Estado erra muito, pode ter nulidade, pode ter prescrição, outros fatores, né? São vários fatores. E a gente estava lá. E aí marcaram uma audiência num ano de 2019, lá para metade do ano, olha quanto tempo, né? Aí marcaram uma audiência para fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020. Era a audiência final de instrução, debates e julgamento, né? O destino da nossa cliente seria selado naquele dia lá. E aí, pessoal, veio o pacote anticrime em dezembro de 2019 e entrou em vigor no final de janeiro de 2020, pouquinho antes da pandemia. E o pacote anticrime, alterando o Código de Processo Penal, criou lá o acordo de não persecução penal, possibilitando que, de acordo com o artigo 28, né, do CPP, que o réu pudesse ter uma medida despenalizadora, se admitindo culpado. Isso já existia em outras legislações, notadamente na legislação norte-americana, da pessoa se admitir culpada e, com isso, ter alguns benefícios ali. E o acordo de não persecução é mais ou menos isso. E, geralmente, hoje em dia, tá, o acordo de não persecução ele é proposto, né,
antes da denúncia. Então, antes do promotor oferecer a denúncia, ou seja, antes de ter processo, ele já oferece o acordo de não persecução. Mas isso tem sido assim no dia a dia, mas nada impede, porque a lei não fala nada, qual seria o momento oportuno do acordo de não persecução, desde que fosse antes da sentença, né? Muito bem. E aí, nós fomos para a audiência e eu, então, estava todo mundo lá. Foi uma audiência muito interessante, porque estava todo mundo querendo pregar a ré na cruz, né? Imagina lá as pessoas que trabalhavam com ela lá na empresa, né? Que foram vítimas e testemunhas, estava todo mundo lá. E aí, antes da audiência, antes de começar, eu fui falar com o promotor. Eu falei, olha, ela se enquadra perfeitamente aqui nos critérios do acordo de não persecução, tá, pá. E então ele concordou, né? Ele achou interessante, achou viável. Então, ao invés de nós termos uma audiência de instrução, debate e julgamento, nós tivemos uma audiência para fazer o acordo de não persecução, um dos primeiros, né? Porque, pô, fazia alguns dias que tinha entrado em vigor ali. Era tudo muito novo. E ela saiu de lá com um acordo de não persecução, aquelas testemunhas, vítimas, todo mundo que estava com os olhos louco para condenar, tiveram que ir embora tudo para casa. E ela saiu de lá com acordo de não persecução, com um processo extinto sem julgamento do mérito, ou seja, ela saiu de lá primária e de bons antecedentes, porque a lei possibilitava isso. Então, perceba que foi uma vitória enorme para nós, não é? Facilitada pela lei, sim, mas coube ao advogado fazer uma leitura de que aquilo era pertinente, requerer e, de repente, resolver definitivamente a situação da ré, não é? Isso se entra no mérito, olha que interessante, buscando um benefício. E assim como nós temos esse benefício do acordo de não persecução, nós temos outros imensos, né? Em todas, na verdade, todas as fases de um procedimento, de uma persecução penal, nós vamos encontrar benefícios. Por exemplo, antes do recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, lá na fase de inquérito, tem algum benefício que dá para a gente requerer? Tem algum benefício que dá para a gente requerer antes do recebimento da denúncia ou queixa? Acabamos de falar, o acordo de não persecução é um deles, artigo 28. Né? Se não me falha a memória, já até caiu na prova, hein, nas questões aí da OAB, em concurso público também já caiu, já recentemente. Né? Mas na fase de inquérito tem outros benefícios. Por exemplo, às vezes o nosso cliente ele está preso, foi preso em flagrante. E antes da gente defender, de oferecer qualquer tipo de defesa, de dizer que o sujeito é inocente, que é isso, que é aquilo, o que nós vamos tentar? A liberdade provisória. A liberdade provisória é um benefício, né? Que pode ter nesse momento nesse momento antes do recebimento da denúncia ou queixa, e cada advogado requerer sem entrar no mérito. E aí o que acontece? Um pecado aí que muitos advogados acabam cometendo. Entra só no mérito, fala do pedido de liberdade, fala de outros assuntos que fogem exatamente à liberdade provisória. Às vezes, você precisa tangenciar, claro, os fatos, né, para mostrar ali que não é tão grave assim, né? Mas você pode tem que focar, ir direto ali no ponto, né? Requerer ali a liberdade provisória, ou se a prisão for ilegal, até requerer o relaxamento, por exemplo, da prisão. Isso é no momento antes do recebimento da denúncia ou queixa. No GCRIM, no Juizado Especial Criminal, está cheio de benefícios que podem ser requeridos. A transação penal, a composição civil, né? São benefícios ali que podem ser requeridos dentro ali do momento né? Isso é muito importante que o advogado visualize essas possibilidades.
Ah, professor, mas eu fui contratado para ir numa audiência preliminar no GCRIM e, enfim, aí o meu cliente aceitou a transação e acabou a minha atuação? Às vezes sim, mas cabe ao advogado dizer que ele tem essas possibilidades, que vai tentar uma transação, que vai tentar extinguir o processo ali, né? Talvez você não ganhe muito dinheiro de honorários por conta disso, mas vai ganhar a credibilidade daquela pessoa, porque você está buscando o melhor para ela, né? Se a gente pensar que a gente vai ficar rico fazendo audiência preliminar no GCRIM, ele está muito enganado, né? Mas serão honorários ali muito bem-vindos, né? Pela atuação bastante criteriosa do advogado, né? Enfim, a gente tem que buscar esses benefícios, né? E no momento um, então, nós precisamos fazer essa leitura. Antes do recebimento da denúncia ou queixa, tem benefícios para se buscar? Tem benefícios para se buscar, e a gente pode elencar e ver, no caso concreto ali, no nosso cliente, se ele se enquadra naquele perfil, para buscar algum tipo daqueles benefícios. Por que não? No momento 2, o que eu chamo de momento 2? É o momento processual, é o momento que o processo está em andamento, é o momento que nós já tivemos o recebimento da denúncia ou queixa, mas não temos sentença ainda, né? Então, o processo está em andamento. Neste momento 2, há benefícios que nós podemos buscar? Sim, sim, benefícios. Alguns benefícios que são próprios, por exemplo, da fase de inquérito, se estendem em juízo, como é o caso de uma liberdade provisória. Necessariamente não uma liberdade provisória, né? Um pedido de revogação da preventiva, mas os juízes acabam misturando toda essa questão, vamos chamar aqui para fins didáticos de liberdade provisória, mas dá para você pedir a revogação da prisão preventiva, dá para você pedir o relaxamento, dá para você pedir a suspensão condicional do processo. Isso é muito importante, hein? A suspensão condicional do processo é um benefício durante o processo. Não tem como suspender o processo antes do recebimento da denúncia ou queixa, porque não tem processo ainda. Então, a suspensão condicional do processo da Lei 9.099, artigo 89 da Lei 9.099, é do momento 2, no momento do processo em andamento. E o advogado pode requerer isso a favor do seu cliente, pode realmente o processo ser extinto sem julgamento do mérito, o que acaba sendo um benefício bastante interessante. O acordo de não persecução penal, que pode ter no momento 1, pode ter no momento 2 também, durante o processo, né? São benefícios que a gente pode requerer ali, né? No decorrer do processo. Eu, por exemplo, agora, nesse instante, eu estou com um processo muito complicado, um processo bastante delicado, em que havia uma audiência de interrogatório do réu marcado para hoje na Justiça Federal, mas nós pedimos um adiamento e foi adiado para a semana que vem, mas eu acho que também nem vai dar tempo de fazer essa audiência, porque o meu cliente manifestou interesse em fazer uma delação premiada. Se trata de um crime de tráfico de drogas, e ele tem muito o que dizer lá, em nome de benefícios, tá? E nós estamos em tratativas com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal para fazer uma transação, para fazer essa delação premiada. O que seria essa delação premiada? Um benefício. Então, cabe a nós, enquanto advogados, buscar, né, a favor do nosso cliente um benefício aí, né, sobre essa situação, por exemplo, né? Então, esse momento que vai durante o processo tem muitas vertentes, muitas nuances que nós também podemos buscar. No momento 3, o que eu chamo de momento 3? É aquele que vem após a sentença e antes do trânsito em julgado. Ou seja, o momento 3 é o momento do recurso, né, em que as pessoas vão recorrer. Teve uma decisão e nós vamos recorrer daquela decisão.
Nessa fase de recursos, tem benefícios a serem buscados? Tem, tem também benefício. Por exemplo, o benefício de recorrer em liberdade, não é? Benefício de recorrer em liberdade. Isso pode ser requerido. Mas me parece, e isso hoje em dia, na prática, é de suma importância, e claro que isso se reflete nos concursos públicos de uma maneira geral, é exatamente no momento 3, ou seja, no momento do recurso, que nós temos a possibilidade da progressão antecipada, da execução provisória da pena. E aí eu chamo a atenção de vocês a súmula 716 do STF, que exatamente permite isso, a execução provisória. Então, só para entender, porque isso hoje em dia pega muito, né? Vamos imaginar que o nosso cliente tenha sido preso em flagrante por roubo. Olha, você até pode conseguir soltar o seu cliente do roubo, né, e ter ali uma liberdade provisória para ele, mas eu estou para dizer que a maioria dos casos o juiz vai deixar o réu preso durante o processo todo, tá? Bom, ele está em prisão provisória, tá? Em prisão preventiva. E esse tempo de prisão provisória desconta na pena, né? Desconta na pena. É o famoso fenômeno da detração. Todo tempo, se ele ficar um dia preso em flagrante, um dia preso numa prisão preventiva, esse dia desconta da pena. Detração, né? Imagine que o réu ficou preso durante o processo por 6 meses, até o processo se encerrar. E aí o juiz deu a sentença condenando o réu a uma pena de 4 anos. Uma pena de 4 anos, não. Vamos imaginar ali uma pena de 6 anos, para fazer uma conta exata. 6 anos pelo roubo. 6 anos pelo roubo. É uma pena de 6 anos, no regime semiaberto. Muitas vezes o juiz daria a pena no regime aberto, tá? No regime fechado. Mas vamos imaginar, nessa hipótese que eu acabei de determinar aí, que o juiz deu uma pena de 6 anos no regime semiaberto. Muito bem. Aí o réu recorre, e ele recorre preso. Recorre preso, continua preso, ficou preso durante o processo dele, continua preso, certo? Então, veja, durante o processo ele já ficou 6 meses. Acontece que se ele cumprir 1 ano da pena, 1 ano, ele já teria direito a uma progressão com 1/6. É claro que hoje, pelo pacote anticrime, mudou essas frações e tal, mas imaginando uma situação anterior, 1/6, só para a gente fazer a conta exata aqui para ficar fácil. 1/6 de 6 anos seria 1 ano. Então, imagina, ele ficou preso durante o processo por 6 meses. Aí, ele recorreu e passou mais 6 meses e o recurso ainda não foi julgado. Ou seja, ele já está há 1 ano preso. E aquela sentença de 6 anos. Atenção, se o Ministério Público não recorreu, significa que a pena não aumentará, correto? Porque não pode ter reformácio impégios. Então, se o MP recorresse, a pena poderia aumentar, mas se o MP não recorreu, a pena não aumentaria. Portanto, fica em 6 anos mesmo. E como ele já cumpriu 1 ano, de acordo com a súmula 716 do STF, mesmo ainda pendente do recurso, mesmo com recurso ainda pendente, é possível requerer a, a execução provisória, entrando com pedido de progressão antecipada, né? E isso é possível, sairia uma guia de execução provisória, entraria com pedido lá, né? E independente da sorte do recurso, que de repente o réu é até absolvido, mas ele já poderia progredir. Então, é um grande benefício que, se for, né, eu estou criando aqui um cenário em que caberia esse benefício. Nem sempre vai caber, né, pessoal? Mas, enfim,
né, criando esse cenário, é um benefício que eu tenho visto muito na prática, hein? Muito na prática, muito ocorrer aí, e a gente tem que ficar atento, né? Porque eu tive uma vez, o réu foi condenado por roubo no regime fechado, e a gente foi recorrendo, chegando até o STJ. Quando chegou no STJ, ele já estava no aberto. E ele não só pulou do fechado para o semiaberto, como do semiaberto para o aberto. Quer dizer, já estava em casa. Aí o resultado do STJ já não teve tanta relevância. Aí acabou mantendo a sentença. Ele acabou mesmo condenado. Mas, quer dizer, ele progrediu de forma antecipada. Isso é um grande benefício também. Agora, quando a gente fala de benefícios para o réu, a fase de execução penal já ficou. E falou execução penal, estamos falando de benefícios. Por quê, pessoal? Porque o nosso sistema de penas no Brasil é um sistema progressivo, também chamado de sistema inglês ou progressivo, pelo qual o réu ele começa a cumprir pena de uma forma mais rigorosa, mas, na medida em que ele vai cumprindo a pena, na medida em que ele vai tendo um bom comportamento, né? Se a gente somar exatamente esses dois requisitos aí, a questão de ter um bom comportamento e cumprir uma parte da pena, olha, ele terá inúmeros benefícios na execução penal, né, que nós chamamos de momento 4, que é o momento após o trânsito em julgado. A execução penal é um momento muito interessante, muita gente acaba não ligando muito, mas é um nicho de advocacia muito interessante, hein? Muito interessante, né? Não vai ganhar muito, né, em termos de honorários, mas com absoluta certeza, considerando ali um volume de casos e considerando que é burocracia, pessoal, é só, né, ir atrás, peticionar, pedir os benefícios, progressão, detração, remissão, livramento condicional, né, trabalho externo, estudo, né, transferência porque está doente, são benefícios ali que a lei de execução penal vem trazer de uma maneira bastante efetiva e que nós, advogados, temos que ficar atentos. Eu já fui contratado apenas para supervisionar a execução e, nos momentos específicos, fazer pedidos a favor do condenado, né? E, às vezes, a família paga ali um valor mensal, um valor que não é muito, mas, claro, que somado àquilo, né, com diversas execuções, acaba fazendo com que a gente tenha uma ajuda de custo bem interessante ali, né? Fica a dica para vocês na questão da execução penal, que não tem nada nem de dificultoso e nem de, assim, professor, mas não é perigoso. Não, não existe, né? Você pode fazer um bom trabalho seguindo rigorosamente a lei, o que for possível na lei, entrando com os pedidos, né? Conheço advogados aí que já se deram muito bem, né? Tiveram uma boa projeção na advocacia, trabalhando na execução penal e requerendo benefícios próprios nessa fase tão importante que é a fase de execução. Então, o que eu queria mostrar aqui em termos de cenário para vocês, né, é exatamente isso. Nós temos um cliente. O cliente chegou na nossa frente. O que a gente vai fazer? Primeiro, verificar em que momento processual nós estamos, né? Muito bem. Uma outra tese que eu queria falar com vocês, uma tese de defesa, é o abuso de autoridade. Abuso de autoridade, né? Nós já tratamos de nulidade por aqui. E nós vimos que na nulidade a lei não foi obedecida, né? A lei não foi obedecida. Se nós temos uma nulidade ali é porque a lei não foi obedecida, né? Muito bem.
No abuso de autoridade, a lei também não foi obedecida. E por isso acaba gerando uma confusão enorme. Muita gente acha que, como a lei não foi obedecida, estamos falando de uma nulidade. Não, 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 não. Nulidade, nós já vimos. Nulidade é um vício procedimental. Nulidade é um vício que impede, atrapalha o desenvolvimento válido do processo. O processo ele não vai se desenvolver adequadamente, né? Então, nesse sentido, né? Esse é o ponto. Agora, abuso de autoridade, não. Abuso de autoridade, nós teremos também, a lei não foi cumprida, claro. Mas olha que interessante, nós acabamos de ver os benefícios que o réu faz jus, né? A lei possibilita muito de benefícios. Pois bem, às vezes o réu é merecedor de um benefício e o juiz nega. O juiz nega esse benefício. Se o juiz negar um benefício, um direito do réu, esse juiz estará sendo abusivo. Aí nós podemos falar de abuso de autoridade. Mas, professor, o juiz vai ser processado por abuso de autoridade? Os advogados criminalistas adoram isso daí. É abuso, é crime, vou processar o juiz. Esquece, esquece. Tem a lei de abuso de autoridade, é possível, sim, que alguém seja processado, mas esquece. Nosso objetivo é defender o réu, não atacar. Não atacar, é muito difícil, né? Que tenhamos a condição de ataque. Até porque, pessoal, quando a gente fala de abuso de autoridade, quem entra com a ação penal é o Ministério Público. Então, para você convencer o Ministério Público a processar um juiz, faça-me um favor. É complicado, né? Complicado. Né? Então, o objetivo é o argumento. A gente fala abuso de autoridade quanto tese, não quanto crime. Tá certo? Mas eu posso dizer que o juiz foi abusivo? Pode. Claro que ninguém vai ser agressivo numa petição, né? Não estamos aqui para, né, pegar pesado com ninguém, mas com todo jeito pode dizer que a lei não foi cumprida, que não agiu com o costumeiro acerto, o juiz, né? Tudo isso a gente pode analisar. Mas fato é, por exemplo, o réu merece a liberdade provisória, ele tem todos os requisitos próprios da liberdade provisória. Você pediu a liberdade, o que fez o juiz? Negou. É abuso. Então, aí você tem que combater esse abuso, não é? Aí, o que você faria se negasse a liberdade provisória? HC, certo? Só que o que faz um monte de advogado aí? O réu foi preso, HC logo de cara. Mas peraí, tem abuso? Tem que ter abuso para ter HC, tem que ter abuso. E às vezes o sujeito foi preso em flagrante porque ele estava em estado de flagrância. O HC nem conhecido é. Então você precisa, antes, olha só, fica a dica, antes de entrar com HC, você precisa mostrar para o juiz que o réu é merecedor de um benefício. Olha, o réu é merecedor da liberdade, é primário, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, tem isso, tem aquilo, tal, cabe fiança e não sei o quê, papapá. Você mostrou que ele é merecedor. Aí o juiz não ligou nada para a sua petição, nem leu, negou, disse que o réu merece ficar preso. Abuso, porque ele merecia um benefício, foi negado. Então, olha, todo benefício, eu estou falando da liberdade provisória, mas isso serve para qualquer benefício, qualquer. Todo benefício que o réu mereça, que ele cumpra os requisitos da lei, né? A lei fala lá, os requisitos são esse, aquele outro. Ele cumpriu todos os requisitos. O juiz negou? Abuso. E aí a gente tem que tomar uma providência. Recorrer, entrar com habeas corpus, nesse exemplo, né? E seguir. Por exemplo, na execução penal. Eu acabei de falar para vocês que na execução penal cabe vários benefícios. Aí você vai lá e pede a progressão, o juiz nega. Abuso. Tem que fazer o quê? Correr.
Aí não é um HC, é um agravo em execução, né? Mas tem que entrar com agravo, tá certo? Pleiteou lá outro benefício qualquer, ou então vamos mudar a esfera. Não é só abuso de autoridade, não existe só quando o benefício é negado, né? Também há o abuso de autoridade quando alguma situação está clara de abuso. Por exemplo, o réu merece acompanhar o processo em liberdade. Ele merece acompanhar o processo de liberdade. Por que o réu merece acompanhar o processo de liberdade? Porque ele vem acompanhando o processo todo em liberdade, não há motivos nenhum para a prisão preventiva. Aí o juiz vai lá e decreta a prisão preventiva sem fundamento. Poxa, mas nós já vimos que toda decisão judicial tem que ser devidamente fundamentada, né? Só que aquele juiz não fundamentou. Então, o que nós temos aí? Um abuso. Aí a gente não vai nem pedir para o juiz revogar. Claro, não, não, não. Eu vou pegar e entrar com HC no tribunal e falar assim, olha, tribunal, imaginando que seja São Paulo. Eu vou chegar no Tribunal de Justiça de São Paulo e falar assim, olha, o juiz de vocês aí, o juiz da vara criminal, lá da comarca tal, o juiz aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está decretando prisões sem fundamento. Aqui, ó, tá aqui, a cópia. Ó. Ele decreta a prisão sem fundamento. É possível isso? Pode isso, Arnaldo? Aí o Arnaldo, que é o Tribunal de Justiça, vai dizer, é verdade, tá sem fundamento, né? Então é abuso, então vamos corrigir isso. E vai lá e concede um habeas corpus. Dá para entender? Vamos imaginar que o réu não merece a regressão de regime. Ele está lá cumprindo a pena e, de repente, o juiz decide regredir, tirar ele do semiaberto para o fechado. Por quê? Porque ele teve uma saída, imagina, ele estava no semiaberto, aí ele teve uma saída temporária. Saidinha, né? Ali, datas comemorativas, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, ele saiu. E aí ele não voltou na data, ele tinha que voltar na segunda-feira, ele não voltou, ele voltou na quarta-feira. E aí, como teve esse pecado que o réu cometeu, o juiz já mandou regredir, certo? Só que o réu não voltou na segunda porque ele foi atropelado. Quando ele estava indo, né, ali ele foi atropelado, foi parar no hospital, né? Então ele tem justificativa para não ter voltado, correto? Então como é que o juiz já determina a regressão? Foi abusivo, tinha que dar chance do réu ali se defender, né? Entra lá com um pedido. Poderia ser um agravo, para concursos públicos, para a OAB seria um agravo. Na vida prática seria um HC mesmo, por conta dessa determinação de regressão aí, né? Injusta. Então, toda vez que há uma injustiça, vamos equacionar dessa maneira, né? Então, toda vez que tenhamos ali uma injustiça, se mostrou um ato injusto, o réu merece a liberdade provisória, o juiz nega. O réu não merece ser preso, o juiz manda prender. O réu merece a progressão, o juiz não dá a progressão, né? O réu merece ser julgado com celeridade. Tem esse princípio na Constituição Federal, o princípio da celeridade processual, principalmente quando o réu está preso. Celeridade. Só que aí o réu fica preso indefinidamente, o processo vai indo, demora. Abuso. Aquela prisão que era legal, vamos imaginar que a prisão, num primeiro momento, era considerada uma prisão legal, num segundo momento, passou a ser ilegal. Legal por quê? Pelo excesso de prazo. Então, se nós temos ali um excesso de prazo, temos também ali um abuso, né? Abuso de autoridade. Tá certo? Então, esses são ali são essas teses de defesa de extrema relevância e o abuso de autoridade, então, é uma tese muito importante de ser identificada.
correto?